E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Senhor, o suficiente para recompensar a cada um é a vivificação da tua palavra pelo teu Santo Espírito. O único que podemos fazer, o máximo, é abri-la e lê-las, mas só o Senhor pode fazer com que ela cumpra o seu propósito. Pedimos a Deus que nada seja embaraço, empecilho, para que o teu Espírito o faça em favor do teu povo. É em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos essas bênçãos. Amém. Assentai-vos. Os perigos
não sei, se a gente fosse supersticioso, eu diria que minha mãe está me chamando para o outro lado, né? Para onde ela está. Porque ultimamente tem coincidido muito de falar nela que tivemos uma palestra sobre medo e temor. E ela foi citada. E agora eu começo dizendo que essa leitura foi a última que eu tive com ela. Havia uma Bíblia nova em cima da mesa e eu ia me despedir dela naquele culto doméstico. Abri a Bíblia nova sem marca alguma. Saiu neste livro, neste texto aqui, eu li, né? Quando eu terminei, ela levou o dedo e disse: isso é para você. Ela não foi nunca de tonteria e ela falou com muita inspiração, mas naquela hora não refletiu muito aquilo para mim. Depois, passado um certo tempo, quando eu lia isso, Deus veio a mim de uma maneira muito especial que não adianta querer explicar, transmitir, que a gente não dá conta. Mas o certo é que ele podia tirar a vida de Josué a qualquer momento, mas ele garantiu para Josué: nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Nenhum obreiro, nenhum homem que, especialmente, que arca com a responsabilidade de ensinar o povo esta mensagem, está livre de frustrações, de complexos, enquanto muitos estão alvoroçados para assumirem uma coisa. Os mais conscientes, às vezes, estão querendo até sair, fugir. Não me enquadrando como um dos mais conscientes, mas sou vítima disso há algum tempo atrás. Em 81, dia 29/11/81, numa escola dominical, eu tinha vindo preparado para dizer para a igreja, não sei se por cansaço ou o que for, que algo estava me pedindo para parar, nos meus sentimentos, parar de pregar, entregar a igreja e sempre procurando uma confirmação de Deus para entregar a igreja para alguém que pudesse cuidar dela como Deus quer que cuide, não é? Eu não tive a liberdade no espírito. Às vezes a gente faz a igreja sofrer com os complexos da gente e cria até um empecilho para qualquer coisa no dia de amanhã. Mas isso é para que se cumpra um propósito de Deus, eu sei disso. Então, quando terminou a escola, um diácono me entregou esse cartão: o sofrimento é a mais sublime e poderosa forma de oração. Então, quando eu cheguei no estúdio ali, eu fui ler o cartão escrito atrás: só Deus é o caminho, mas você pode indicá-lo a outros. Só Deus é luz, mas você pode fazê-la brilhar no mundo. Só Deus pode o impossível, mas você pode fazer o que é possível. Só Deus basta-se a si mesmo, mas Ele preferiu contar com você. E no outro dia eu recebi uma carta de outro estado dizendo assim: pastor, não pare de pregar. Não pare de pregar. Fez questão de destacar essa frase. Mas não ficou nisso. Eu recebo uma do exterior. Em outras palavras, falando a mesma coisa, do exterior, da África. Daí a pouco eu recebo uma outra da Europa, falando quase a mesma coisa. E eu não sei o que quer dizer isto, Deus sabe. Mas o certo é que isso que nós temos estudado vai ser lembrado em síntese, para então entrarmos no assunto de coragem. Aprendemos que medo é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça, um susto, pavor, temor. Aprendemos que há pessoas que fazem do mosquito o elefante,
Mas há outras que correm o risco de fazer um elefante um mosquito, por falta de noção do perigo. Às vezes o perigo é de fato grande e ela encara aquilo como nada. A dor em determinado lugar, isso não é nada. E não é nada, e essa tontura não é nada, e essa palpitação não é nada. Isso não é nada, isso não é nada. E nunca procura recurso. Enquanto que outras, por qualquer coisinha, correm para o médico. Tem uma farmácia em casa. Nós vivemos num mundo de extremos. O temor enquadra também no medo. O medo enquadra no temor. Mas o temor tem um sentido que enquadra na estatura do varão perfeito. E é um dos degraus, a piedade. É sentimento de reverência ou respeito. Pontualidade, zelo. O temor quer dizer isso. O medo é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. E ele pode ser acrescentado ou diminuído, pode ser ignorado, que resulta muitas vezes até em morte, ignorar certos perigos, em grandes catástrofes. Lembramos do cocheiro que foi prestar teste, mas chegou lá antes, ele viu tanto arcobrata lá, não é, que fazia a carruagem passar na margem do abismo, outro virava numa roda só. E acontece que o administrador do barão lá estava no meio deles, como se fosse um candidato, um pretendente também. E ele pegou e saiu e foi embora. Então, escuta, por quê? E correu atrás. E por que você está indo embora? Você esperou um pouco ali? Ele disse, porque eu só estou vendo artista aí, passa na beira de abismo, numa roda só, e eu não dou conta de fazer isso. Para que eu vou fazer esse teste? Quando eu vejo um abismo, eu passo por longe. Eu não faço essas coisas. Ele disse, então é você mesmo que o barão precisa. Você já está classificado. Os outros artistas ficaram lá. E aquele que achava que não errava, não levou borracha. Então, por nunca achar que não erra, não leva borracha, né? Não carrega, não precisa ter fé no sangue, não precisa de misericórdia, não precisa nada. Eu não erro, né? Então, não leva borracha. Não sabe o que é fé. Não sabe o que é graça, né? E aquele empresário despediu aquele rapaz na hora, porque não precisava de borracha no lápis. Diz, não, então você não serve. Você não erra, então você não serve. Mas, irmãos, sendo que o temor é sentimento de reverência, respeito, pontualidade, zelo, e ele responde o que é piedade, que é temor de Deus em agir, em falar, em pensar, em julgar. Isso está na estatura do varão perfeito. Então é um requisito que sem o qual nós não prosperamos como cristãos. E nós estamos falando a líderes. Você é uma líder do seu lar, não dos outros lares, mas do seu lar. Você é um líder de seus empregados. Você é um líder no seu lar, seus filhos, sua esposa. Então nós sempre estamos falando a líderes em potencial, até mesmo a crianças, a moças que lideram, moços, são líderes natos, não é? E toda pessoa causa influência. A irmã Meda causou muita influência. Tem muita gente que botou o colar porque viu a irmã Meda com um colar no pescoço. Fotografia dela. Mas engraçado, me veio um negócio interessante. Não que eu esteja contra isso. Você sabe que a irmã Meda não lhe pendurou na gravata do irmão Branham para ele dar aquele colar para ela. Um dia ele saiu de viagem, não sei onde foi, ele comprou voluntariamente e levou para ela. Foi o marido dela que deu para ela, livremente. E eu falo isso também porque antes de conhecer a mensagem eu achava que um crente não podia nem pegar numa espingarda. Aí depois eu sofri a experiência, quer dizer, aquilo foi liberado quando eu vi que o profeta era um caçador. Foi liberado para mim. Eu só não dei conta de ir no cinema até hoje. Mas não censuro, porque o irmão Branham foi em determinados filmes, mas nós aprendemos aqui que ele podia ir até na região dos perdidos. Ele foi justamente lá.
na região dos perdidos, e não saiu de lá com um espírito daqueles, não é? Mas tudo é a falta de temor. Medo é demais, depois é um sentimento, é uma inquietação, uma insegurança, é um pavor, um susto terrível. O medo é demais. Mas a noção é conhecimento, é ideia que tem do perigo. E através da noção se prevê o perigo. As pessoas têm que ter noção, você tem que ter noção o que causa determinado porte seu como mulher. Para você não está sendo nada. E não sabeis. O profeta pregou, e não sabeis. Elas nunca se sentem condenadas. E chega ao ponto de uma irmã ver uma irmãzinha bem vestida, vamos dizer, sem esse decote, dizer, você é uma santa roladora, você é um espírito errado que está naquela pessoa. O irmão Branham disse que, ora, se a assembleiano tem uma fatilha correta, você deve comer a fatilha dele, né? Não é dele. Se a igreja católica estiver certa, não é dela. O certo não é dela. Todo certo é de Deus. Não é verdade? Agora eu não vou fazer isso porque a igreja católica tem. Quer dizer, eu não vou crer no crucifixo, a cruz, porque a igreja católica crê. O que é isso? Nunca. Mas, já que lembramos do medo, temor, vamos para a coragem. E tudo que foi recomendado a Josué culmina nisso. Tenha coragem. Tenha coragem. Eu tenho tido o critério que eu estou até admirando, que eu nunca tive. Mas se isso é para aperfeiçoamento, é para alguma coisa, para o benefício, desde que eu não estou esforçando para isso, isso está acontecendo, então eu estou me sentindo bem com isso. É sentir, é estudar os sentidos das palavras. O que o irmão Branham fez, não de uma maneira sistemática, como regra, mas estudando o sentido das palavras, até mesmo buscando no grego, no hebraico, ele fez base para grandes e profundas mensagens. Então a coragem é bravura, bravura em face do perigo. A coragem é intrepidez, é ousadia, concede-nos ousadia para pregarmos a tua palavra, enquanto tu estendes as tuas mãos para curar, fazer prodígios e maravilhas. Sempre o povo de Deus teve que enfrentar uma situação que viesse a exigir ousadia, coragem. Mas vem a pergunta, qual a ousadia, a coragem que um homem tem que ter hoje para ser um cristão, para obedecer a mensagem? O que é que passa na sua frente? Estamos vivendo num mundo de direito. Há tanto direito que, em exigências e legalismo, o povo da mensagem está muito mais livre do que certas seitas que tem por aí. E há outros cultos no país e no mundo que exigem muito mais sacrifício. A mensagem não é uma exigência. A mensagem é uma ordem interior, nas tábuas do coração. É um jugo suave, é um fardo leve. Mas há crenças que exigem muito mais. E eles atendem por legalismo. Eles têm ousadia para obedecerem, para pregarem. Eles têm coragem. Eles têm ousadia. Isso quer dizer também resolução. Coragem. Ninguém toma uma resolução sem ser tomado de coragem. Franqueza e desembaraço. Uma das coisas que mais se necessita na vida hoje, porque o pecado e o embaraço nos rodeiam de perto, Hebreus 12. Ora, você vê que a Gideão foi dito varão valoroso. Nós vamos chegar lá. Tudo para a missão que exigia coragem, que exigia ousadia, intrepidez e desembaraço. Quando uma pessoa quis seguir a Jesus, disse, Jesus dispensou. O outro Jesus chamou, ele disse, deixa eu enterrar primeiro meu pai. Ele disse, deixa os mortos enterrar seus mortos, e vem, segue-me. Você tem que ser desembaraçado. Então ele disse que Moisés não se comprometia, ele não era embaraçado. Nem mesmo os seus atos que não foram entendidos por lei de Deus, pela própria lei que Deus deu nas tábuas,
Ele não ficou embaraçado. Você não pode ser embaraçado. Se você é um crente embaraçado, você parece aquele cordeiro que foi posto no lugar de... Você entende? Isso quer dizer, eu preso do Senhor, porque tudo tem os dois lados. Mas o desembaraço deste lado que Paulo fala, o embaraço e o pecado nos rodeia de perto, é aquilo que te compromete como cristão, e que paralisa a sua fé. Você tem fé, mas ela está paralisada. Aquele paralítico tem pernas, mas estão paralisadas. Tem braço, mas está paralisado. Tem fé, mas está neutralizada, impedida por alguma coisa embaraçando, amarrando. Então há algo embaraçando a fé perfeita. E não há outra coisa senão os cuidados da vida, diz o profeta. A concupiscência dos olhos e os cuidados da vida é que mais tem embaraçado, tem se posto como pedra diante da fé, a fé perfeita. Então, que tal o filho que disse eu vou e não foi, e o que disse que não ia e foi? Então é preferível que você tenha bastante pedras na sua frente e você esteja pulando daqui e vencendo, do que ter uma estrada ampla, dizer assim, não, eu posso olhar para trás, olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, ninguém pode pôr o dedo. Posso deitar em berço, eu posso deitar descansado. A sua fé nunca será perfeita. Deus gosta de te ver em problemas, para que Ele possa sempre mostrar para você que Ele é Deus. Ele diz assim, Deus levou Israel para o deserto e fez uma armadilha para Israel. Ele próprio fez armadilhas. Ele próprio incitava o inimigo contra Israel para mostrar que ele era Deus. Ele podia ir ferindo rochas na frente. Ele podia abrir um rio, diz o profeta, e conduzir Israel por aquelas águas cristalinas. Mas ele deixou poços no deserto que se você tomasse, você morreria. Deixou esses poços de doutrinas. Mas aqueles que esperassem no profeta, então tomaria a água da rocha. Mas a coragem, irmãos, é bravura em face do perigo. Não é estupidez, bem entendido. Não vamos confundir coragem com estupidez. Mas a bravura, o substantivo aí, o bravo, né? Bravo o que é? Bravo é corajoso, é valente, é intrépido, é valoroso, no sentido positivo. No sentido negativo é muito agitado, colérico, iracundo, o que um cristão não deve ser recomendado na Bíblia, não ser iracundo. O iracundo primeiro tem que ser nervoso. Vocês têm que entender isso. Irmão Branham falou para aquele ministro que era nervoso, você tem que cobrir essa mancha. Ele falou, qual que você preferiria? Ser cego, ou estar canceroso, ou numa cadeira de roda, ou ser nervoso? Então é preferível, no último caso, ser nervoso. Mas você terá que cobrir esta mancha. Se você conseguir cobrir, você nunca vai sarar desses nervos. Você pode tomar erva cidreira, você pode tomar calmante de todo jeito, mas você nunca vai sarar desse nervo. Agora você tem que cobrir esta mancha. Você tem esse espinho na carne. E como você vai fazer? Você sabe que antes de ser iracundo tem que ser nervoso. Então isso é a bravura, é a franqueza, é a coragem no sentido de ira, pessoa franca, explosiva, temperamental, com o marido, com a esposa, com o irmão, com a irmã, muito franca, explode, colérico. Então Paulo vem aos Efésios, os Efésios fazem um confronto com Josué, mas ali está a recomendação de tudo que os coríntios precisavam também. Eles estavam em ordem com os dons. Paulo não falou nada sobre os dons, mas aquele que mentia não minta mais, a ira seja tirada do meio de vós, a cólera e assim por diante.
Paulo não condenava a igreja. Paulo não condenava. Ele falava assim, que não haja no meio de vós. Quer dizer, tire isto de você mesmo. Busque a Deus. Você tem que cobrir isto com sangue. Você tem que cobrir essa mancha. Você nunca será um hipócrita por estar lutando, sorrindo às vezes na hora que seu coração pedir até para chorar. Mas desde que seja para cobrir uma cólera, para cobrir um ódio, para não dar lugar a um tumulto, porque a bravura no sentido negativo também provoca tumulto. É a pessoa tumultuosa, tempestuosa, alvoroço. Ela faz alvoroço com tudo. Ela fica alarmada, alarma todo mundo. É a pessoa que tumultua o ambiente, tumultua o lar, tumultua o companheirismo. Mas ela quer dizer também extraordinário e admirável. Em Juízes capítulo 6, verso 11 ao verso 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Orfa, do carvalho, que pertencia a Joás, a Biasrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. É uma coisa que o valoroso, ele não tem ociosidade, preguiça, negligência. Seu filho estava malhando trigo no lagar. Quer dizer que ele não era ocioso, um preguiçoso, um negligente. Para o salvar dos midianitas, estava malhando o trigo para salvar o trigo do inimigo, porque isso era alimento para eles, para a família. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então o valoroso, que não é ocioso, que não é negligente. Ô João, levanta, João, vai trabalhar, os meninos estão com fome, não tem pão, não tem leite, vai procurar serviço, João. O vizinho levantou cedo, achou uma carteira cheia de dinheiro. Ah, mulher, mais cedo levantou quem perdeu. Virou pro outro canto da cama e puxou o ronco. Ocioso, preguiçoso, negligente. Isso não faz da pessoa uma pessoa valorosa. Não faz você nunca uma dona de casa. Nunca faz você um verdadeiro chefe de família, dentro de seus limites. Não tem jeito. A bravura quer dizer valoroso. O bravo, ele é valoroso, que tem valor ou coragem, não só quando acerta, mas também quando erra. Por quê? Eisenhower puxava, o negócio não saía. Puxava, não saía. Diz o profeta, continua puxando, até que acertou um. O jogador é persistente. O jogador vai indo, vendo até as botas, vendo até as botinas, tentando, dessa vez eu ganho. No sentido negativo. Dessa feita eu ganho. Vende a casa, hipoteca o cavalo, perde o cavalo, hipoteca o carro, ganha o carro, depois torna a hipotecar o carro, por fim perde o carro. Eu vou recuperar. Leva isso para o sentido positivo. E tal, aquele general que errou numa tentativa, numa estratégia, falhou em algum ponto, se ele é um homem de coragem, de bravura, se ele é valoroso, ele logo corre ali, enquanto o inimigo está explorando aquela falha, ele pega o inimigo por detrás. Deixa o inimigo lá explorando aquela falha dele e vai por detrás e acaba vencendo o inimigo. O inimigo fica entretido ali, com sua falha, focalizando. Enquanto isso ele está bombardeando. E ele, de repente, sai lá na frente e dá um grito de vitória. Ele é valoroso, ele tem valor, coragem, não só quando acerta, mas também quando erra. Ele é destemido, corajoso, esforçado, ativo.
o lado oposto do ocioso, do negligente. Ele é ativo. Ativo quer dizer não ocioso. Ele é enérgico, ele é forte. Ele é forte. Ele não deixa, por exemplo, se ele precisa de comer rapadura, alguma fonte de energia, ele sabe que precisa dela, mas que seu soldado não pode comer aquilo, ele não deixa de comer a rapadura porque o soldado não pode, não. Ele não deixa. Para alimentar a sua energia, ele come a rapadura. E diz para ele, você não pode fazer isto. Ele é líder. Você é líder. Agora não é aquilo, faço o que eu mando, não olho o que eu faço. Não é isto. Vocês estão entendendo o lado que a coisa está sendo estudada. Você vê, Paulo diz que até comer carne, se escandalizar um irmão, ele deixaria de comer. Depois de Jesus dizer aquele que não comer a carne do Filho do Homem, não beber seu sangue, põe isso na lei e vê qual é que é pior, comer carne de um viado, de uma vaca, ou comer carne do homem. E beber sangue, já pensou tomar sangue? Uma das coisas que o Espírito Santo proibiu no Novo Testamento. Alguém se levantaria lá, mas Jesus foi quem disse que a gente tem que tomar o sangue. A má interpretação daquilo. Agora, nós aprendemos que Jesus, como um varão valoroso, não foi explicar para ninguém. Vocês não vão embora de mim não, escuta aqui, deixa eu explicar para vocês o que eu quero dizer. Não vai não. Diácono, corre lá, visita aquele lá, porque eu falei isso. Chama a igreja toda, chama pelo rádio que eu vou explicar o que eu quis dizer. Gente, não é porque vocês vão ser antropófagos, canibais não, vampiros não, isso é contra a lei de Deus. Isso está proibido na Bíblia. Isso está proibido por mim mesmo, não faça isso não, eu mesmo protesto contra isso. Vem cá, igrejinha. Irmãzinha não vai não, tadinha. Não sai da comunhão não, irmã. Não sai da comunhão não, irmão. Irmão, não deixa de dar seus dízimos não, por causa disso não. Vai comer teu dízimo para lá, dá para quem você quiser. Vai alimentar grupos de rebeldes, de heresias com ele. Escuta aqui, vocês não vão, mas até meus 70 discípulos estão indo também. Para que eu fui fazer isso? Para que eu fui falar isso? Para que, meu Deus? Volta aqui, gente, eu vou explicar para vocês. Ei, não é comer a carne, não. Não é beber o sangue, não. Quantos restaram? 12. Bom, tem uma aqui que é um diabo. Vocês também não querem ir? Explicar eu não vou. Vocês também não querem ir? Todo mundo. João, fala. Tiago. É o Pedro. André, é o Pedro. Sou eu, né? Para onde iremos nós? É pesado. Em outras palavras, se eu tiver para onde eu vou, mas comer carne e beber sangue, o senhor não explica para a gente o que é isso? Quando que Deus veio dar satisfação para José, o que ele ia fazer com Maria? Deus vai dar satisfação para você, o quê? Sobre a fé para o rapto. Deus não vai dar satisfação para ninguém, não. Você quer saber uma coisa? O melhor que nós faríamos é ler os selos, os 7 selos. Ler os 7 selos para a igreja, porque o irmão Brana não fez mais do que isso. O pé da letra e pronto, isso é com a igreja. O diabo é muito mais inteligente, ele solta uma música e pronto. Ele sabe, pegou o espírito dela, pegou. Que pegou. Se a pessoa perceber, isso é que é os selos. Fazer tumulto, fazer chantagem, fazer presas, grupos, etc. Tá certo, os filhos das trevas são trabalhadores, são valorosos, mais do que os filhos da luz. Eles trabalham mais. Mas Gideão logo começou a olhar a sua possibilidade. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobrevém? Se a coluna de fogo está dirigindo Israel, por que tanto problema? Se estamos na mensagem da coluna de fogo de novo, por que tanto problema no nosso meio? Por que o próprio Moisés causar motivo para sua própria irmã morrer leprosa? Por que ele não explicou para ela? Por quê? Você tem que entender agora por quê.
É o seguinte: se algum dia Deus teve o seu povo sob uma liderança, Ele o terá todos os tempos. Enquanto esse povo estiver aqui, ele estará sob uma liderança, sabendo que um povo pode ser enganado por um pouco de tempo, a parte de um povo. Depois, um povo não será enganado, o povo todo não será enganado por todo o tempo. Você não pense que você vai enganar por toda a vida. Espera um pouco. Extraordinário. Primeira coisa que é o extraordinário é o que não é ordinário. Extraordinário. Extraordinário. É o que não é ordinário. Depois nós vamos ver o que é ordinário, para compreendermos melhor o que é extraordinário. Mas o extraordinário é fora do comum. Faz coisas fora do comum. O extraordinário é que faz um estadista. Feitos extraordinários. A mudança da capital do Brasil para Brasília fez do JK, do Juscelino Kubitschek, um estadista. Grandes feitos, feitos incomuns. A lei trabalhista fez de Getúlio um estadista. Homens de determinações que elaboraram, que comandaram e que decidiram coisas que marcaram época em uma nação, em um povo. Então, extraordinário é coisa fora do comum, é que faz coisas fora do comum. Ele tem que ter soberania para fazer aquilo, ele tem que ser corajoso, ele tem que ser bravo, ele é qualificado para aquilo, ele é comissionado para aquilo, e quer dizer também excepcional, anormal, encarregado de tarefa ou missão especial. Você que é mãe, a mamãe, está sonhando com o nenenzinho, mesmo antes de ficar gestante, você tem que pensar nisso. Você vai se encarregar de uma tarefa, de uma missão especial. Você que pensa em casar, vamos às coisas pequenas, pequenas assim, num sentido, não é? Mas é extraordinário, é ser extraordinária, principalmente nesse mundo que tudo se tornou comum. Ser uma mulher que tem noção do que é ser encarregada da tarefa ou da missão especial de criar filhos, de ser mãe, é uma mulher extraordinária. O profeta diz: ela tem um ministério e ela é criadora, ela cria a atmosfera. Então é uma mulher extraordinária, porque se ela entra num lugar, ela cria uma atmosfera incompatível com aquela. Porque a mancha é uma coisa contrária à cor maior. Se você diz o cavalo é branco com a mancha preta, é porque ele tem mais branco do que preto. Mas se você diz o cavalo é preto com a mancha branca, então você inverteu, porque o corpo dele, a maior parte é preta e a mancha é branca. Então, quando você chega num lugar, por necessidade, que deve estar ali, você é a mancha branca no corpo preto. Mas se o preto chega no corpo branco, ele é a mancha preta no corpo branco. Compreende? Então aí está a coisa. Ele é o extraordinário, tanto num sentido como no outro. Você é extraordinária neste mundo, você é extraordinário. Agora, quando se trata de ministros, então, quando se trata de diáconos, e por fim, se você sabe o que quer dizer a palavra também, embaixador, agora você vê, embaixador, põe isso na Bíblia, embaixador. Eu não vou comentar esse extraordinário, mas vamos ver aqui. O primeiro negativo da coisa é o que não é ordinário. Isso tudo está na coragem, na bravura. É o que não é ordinário. Por isso você vê quem tinha que ser Josué. Não é ser Josué. O que Josué tinha que ter, Deus tinha posto nele. Não ordinário. Veja, ordinário, que está na ordem usual das coisas. Vida social, política, religiosa.
habitual, useiro, comum, costumado, frequente, de má qualidade é ordinário. Inferior também, quer dizer, isso é muito ordinário. De baixa condição é ordinário. Baixo, grosseiro, ordinário. Que age somente por via de regra é uma coisa ordinária. Então você começa por aqui, que está na ordem usual das coisas. Mas para ter coragem, para ser valoroso, tem que ser extraordinário. Quer dizer, que tem que sair fora da ordem usual das coisas, da vida social, da vida religiosa, da vida habitual, daquilo que é useiro, comum, costumado, frequente, de má qualidade, inferior, de baixa condição, baixo, grosseiro, e que age somente por via de regra. Agora, o profeta agiu somente por via de regra? Deus não é ordinário. Deus é extraordinário. Ele próprio criou uma regra, e essa é infalível. Toda regra tem exceção. Ele próprio criou isso. O homem apenas descobriu que toda regra tem exceção. O homem apenas descobriu que toda regra tem exceção. Somente isto. Você vai no inglês, você vê regras que têm exceções. Vai no português, você encontra regras que têm exceções. Você vai no alemão e encontra regras que têm exceções. E qualquer língua. Isso o homem apenas descobriu, sabe por quê? Deus é incomum, diz o profeta. Ele é raro. Caso contrário, ele não seria infinito. Caso contrário, ele não seria soberano. E ele não tem as suas qualidades somente para si. Como você não tem os seus bens pensando somente em você, os pais entesouram para os filhos. Para que Deus entesourou estas coisas em si, essa plenitude? Para que fossem derramadas em sua igreja. Para que um homem quer uma mulher? É para passar ele, o seu sangue para ela, e ver-se a si mesmo através do seu fruto, que vem do seu ventre. Por isso Deus amou isto. Ele não entesourou, ele não fez um céu, ele não construiu uma Jerusalém somente para si. Quem é casado aqui, levanta a mão, por favor. Quem construiu uma casa desses casados? Quem construiu uma casa? Eu pergunto, foi só para você? Foi só para você? Deixar sua esposa lá no relento com os filhos? Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. E aquele que vencer a sentar-se-á comigo no trono de meu pai. Somos participantes da natureza divina, como filhos genuínos que somos. Por isso somos extraordinários também. Agimos por vias incomuns. Somos místicos. Somos mal entendidos. Você esperar ser entendida por aquele marido que nunca teve o Espírito Santo na vida? Você esperar ser entendido por aquele irmão, por aquela irmã, por aquele parente, por aquele amigo que nunca soube o que é Espírito Santo, que nunca soube o que é a palavra de Deus, que nunca soube o que é soberania? É a mesma coisa de você esperar Caifás, Anás, dizer assim: este é o Messias, porque ele disse para essa mulher: vai e não peques mais, eu não te condeno. O irmão Branham mostra que o mundo, o cosmos, a ordem social do dia, o mundo do dia crucificou a Cristo. A ordem social, porque ela é ordem, era coisa ordinária, usual, ritual do dia. Então aquilo chocou, começando pelo seu nascimento, chocou com a ordem social do dia. E o profeta então diz que, falando o que Pedro disse, que os céus e a terra passarão com grande estrondo, ele mostrou que céus e que terra passarão. É a ordem social, é o filtro do homem, é o filtro social, político, religioso. Então ele mostrou que o homem põe um filtro no cigarro, mas ali está passando
a nicotina e o alcatrão da mesma forma. Então você não é esse tipo. A igreja, o corpo de Jesus Cristo, não é esse tipo. Ela é um corpo extraordinário. E eu pergunto, Deus daria algum passo extraordinário nesses dias? O que é ordinário no sentido positivo, não simplesmente ordinário, marcha! Rebaixando, porque você é soldado e eu sou coronel. Você é soldado e eu sou sargento. Ordinário, marcha! Não, porque há o ordinário no sentido positivo. Então você encontra Jesus metendo o pé na mesa, no templo, virando cadeira, e diz o profeta, numa mensagem, ele diz assim, tomando uma posição contra Jesus. Então ele pede desculpas a Deus, ele pede licença, em outras palavras, para tomar uma posição contra Jesus. Como é que podia Jesus chegar e meter o pé e fazer revirar aquilo tudo dentro de uma casa santa daquela? É porque ele era extraordinário. Aleluia. Glória a Deus. Fé perfeita a partir do parágrafo 73. Se você tem medo, ele diz assim que as pessoas têm medo de receber o Espírito Santo, porque elas vão agir de uma maneira extraordinária. Se você tem medo quando vem pela linha de oração e diz, pois eu simplesmente não tenho a fé suficiente, você vai ver que tudo isso aí é levado pela fé. Pois eu simplesmente não tenho a fé suficiente, certamente nunca sucederá sua cura, não tem jeito. Não tenha dúvida disso. Tenha coragem, tenha bravura, seja extraordinário. Aquela mulher que tinha fluxo de sangue, ela foi o toque extraordinário da multidão. O toque extraordinário, porque todos os demais foram ordinários. Mestre, a multidão te aperta. Todo mundo te toca, como tu dizes, alguém me tocou. Mas foi um toque extraordinário. Então, a essas alturas é preferível ser uma pessoa que está perdendo a vida e dar um toque extraordinário, porque as que estavam cheias de vida estavam acompanhando para ver milagres, para assistir, curiosidades. Eles não precisavam, então é preferível ser um Lázaro morto na sepultura e ouvir a voz, Lázaro, levanta-te. É preferível estar com o nariz caído e ninguém desejando, fedendo, mau cheiro terrível, mestre já cheira mal, minha irmã não queria ver mais. Quer ver seu irmão lá? Quer? Do jeito que está lá? Marta também não queria não, já cheira mal. Mas como é preferível ser um Lázaro nessa hora, hein? Do que ser um Anás. E você vai, então é preferível ser lá em Jericó. Quem queria ser uma meretriz que vendia o corpo para tratar dos pais aqui? Isso é loucura. Quem queria ser? Você quer? Se você morasse em Jericó e agora você pudesse escolher quem você gostaria de ser lá em Jericó, agora. Vamos supor que o mundo vai voltar. O tempo vai voltar. E agora essas moças aqui têm o direito de escolher quem vai ser em Jericó. Quem é que você queria? Você tem o conhecimento de quem foi Raabe. Eu que quero ser Raabe. Você quer ser Raabe? Raabe é extraordinária. Ela feriu a ordem social. Ela feriu. Seja extraordinário quando você vem na fila da oração. Se não, fique no banco, é muito melhor. Não tenha hábito de vir à frente, receber imposição de mãos. Hábito. Isso fica ordinário, é costume. É hábito de vir na frente. Qualquer pregador que prega, ou eu mesmo que chamar aqui, as mesmas pessoas sempre estão na frente. Diz o profeta. Não é assim, você faça a coisa de uma maneira extraordinária. Até entre casal, se fica muito comum, você sabe o que dá depois. Não pode ficar comum. Tem que ser uma coisa extraordinária. Você está entendendo? Mas fica tão comum. Me dê licença. Casais na presença de todo mundo, com cenas amorosas, isso forma uma rotina, coisa ordinária, e quando chega determinado instante, não tem nada extraordinário, não tem nada de novidade.
E certamente nunca sucederá. Você não pode ter dúvida, porém se você sabe que vai suceder, então assim será. É uma substância. Jó temia que estas coisas lhe acontecessem, e assim foi. Lhe faltou bravura, faltou coragem. Se você teme que sua enfermidade não lhe deixará, então assim será. Se você tem fé que ele lhe deixará, assim será. Se você se tornar-se bravo pela fé, não adianta nada você bater o pé e ficar igual aquele marido, falar para a mulher: me segura que senão eu bater. Me segura, mulher, me segura, senão eu vou. Ele estava com medo do outro. Estava com medo. Tem muita valentia dessa forma. Jó temia que essas coisas lhe acontecessem. Agora, se você tem fé que ele deixará, assim será. Consulte com qualquer médico e verá que a primeira coisa que ele fará é animar sua confiança no medicamento que está lhe dando. Parece que estou pregando cura divina, mas se você pode pegar os dois lados, a primeira coisa que o médico faz é animar sua confiança, é te pôr corajoso, é você se tornar um homem valoroso naquela hora. Às vezes é caladinho, é quietinho, um cordeiro. Tem a hora de abrir a boca. Ai, ai, ai. Aquela mulherzinha lá aguentando não sei quantos anos, aquele monstro, um monstro, aguentando. Na madrugada, ela abriu sua boquinha humilde, fraquinha. Carregaria Jesus a sua cruz sozinha, porventura não carregaria eu também a minha. Eu ponho a música, né? Você viu? Não precisa completar, precisa? Valorosa. Você que está fazendo sanduíche de presunto com ovos, mulherzinha valorosa, chega a hora de você falar. Ou chega a hora que eu vou falar para você: carregaria Jesus a sua cruz sozinho, porventura não carregaria eu também a minha. Vá cantando, filha. O que ele faz é te animar sua confiança no medicamento que está lhe dando. Se você não tem confiança no remédio, então é melhor deixá-lo. Então o que é? É a fé que cura. Se você não tem confiança na palavra, se você não tem confiança em Deus, sempre é a fé que dá coragem, sempre é a fé que te faz valorosa, sempre é a fé que te faz extraordinário, sempre é a fé que te faz bravo. Pedro estava bem até que teve temor, medo. Ele estava corajoso, bravo, andando sobre as águas. A palavra lhe declarou que podia caminhar sobre a água, porém, a princípio, ele estava temeroso e pensava que era um fantasma. E disse: Senhor, se és tu, permita-me ir a ti sobre a água. Jesus lhe respondeu: caminhe. Não importa o jeito que está. Se há espectadores, se há gente te olhando, se não há, deixa os demais e caminhe. Você vai fazer um feito extraordinário. Pedro estava bem até que teve temor, mas veio a hora de caminhe. Agora isto foi o mesmo Deus quem disse: venha, pois. Então ele começou a caminhar. Ele foi bravo, ele se tornou um homem extraordinário como Jesus Cristo. Ele se tornou como Cristo. Ele não estava esquiando, não tinha nada debaixo dos seus pés que pudesse fazê-lo boiar. Era somente fé, coragem, bravura. Se o mar estava bravo, o Pedro estava mais, porque o dono dele sempre é mais do que... Quando você vê a água fervendo, ei, água, quem te fez é mais do que você. Levantem ondas, vamos, fique bravo, mar, sabendo que ele é mais. Então ele começou a caminhar, estava bem, desceu do barco e estava caminhando, e havia uma grande tempestade com ondas maiores que esses montes que temos por aqui. Nossa, meu Jesus, algumas ondas tinham mais de 6 metros de altura. Tinham mais de 6 metros de altura. Que coragem, que bravura. E em cima era espuma branca.
E era uma grande coisa ter ele essa confiança, porque era de noite, parecia uma sombra ou fantasma. E ele disse: se és tu, Senhor, permita-me ir a ti sobre a água. A coisa está feia, está preta, está escura. Eu não posso te ver como Deus, como mestre que eu conheço. Mas se és tu, se é o Senhor que está aí nesse temporal, se é o Senhor que está aí, se não é um fantasma como estamos pensando, deixe-me ir ao teu encontro. Jesus lhe disse: venha, pois. Então ele desceu do barco dizendo: é o Senhor, eu vou caminhar, eu vou caminhar. E começou a caminhar como dono do mar. Mas, irmãos, quem sabe para que não se gloriasse com as excelências de suas revelações, para que não se gloriasse, quem sabe, porém quando fixou os olhos nas ondas, então teve medo, faltou-lhe a coragem, a bravura foi saindo, o medo penetrou em sua mente. Primeiro foi: vou caminhar porque a palavra me disse que caminhasse. Em segundo lugar, ele olhou os sintomas que assalta sua coragem, sua fé. Olhou ao mar e observou o tamanho das ondas e teve medo. E nisso começou a afundar. Isso mesmo sucedeu. O que ele creu, isso sucedeu. Quando ele creu que podia caminhar, caminhou. Se ele não crê que pode caminhar, então é melhor gritar: socorro! Porém, quando teve medo em sua crença, em sua fé, então a substância lhe deixou. Ele, todavia, professava a sua fé, porém não tinha a substância. Na verdade, houve momentos na vida de Davi que parece que ele tinha perdido tudo que ele era antes. E até um manquemba escarneceu dele, nada podia acontecer. E diz o irmão Branham que Demas chegou a abandonar Paulo, porque diz, ele perdeu esse poder. E ele fala o mesmo de Josué, Caleb com a congregação incrédula. Mas, irmãos, aqui está, Pedro continuou sendo Pedro. Ele, todavia, professava sua fé, porém não tinha substância ainda. A substância haveria atravessado por cima dessas ondas brancas até chegar a Jesus, até cumprir seu ministério, até cumprir, até chegar lá. Isso é, se houvesse tido a fé perfeita, porém não a teve. No princípio a teve, e pensou que a tinha, estava disposto a sair. A palavra me tem dito que fizesse isto, tem que suceder. Desceu do barco e se arrancou. Coragem, bravura, tornou-se extraordinário entre os demais. Não pensou em quão contrária eram as ondas. Não deixou que isso lhe entrasse na mente. Agora, quando você se põe a pensar, bom, pois a verdade é que tenho estado enfermo por tanto tempo, e o enfermo, e aí você põe as outras coisas. Ali já lançou a perder tudo, é melhor que volte ao barco. Porém, quando você deixa de pensar nessas coisas, agora Abraão não enfraqueceu na fé, nem considerou o corpo amortecido, sendo já de quase 100 anos, nem a matriz morta de Sara. Ele não pensou naquelas impossibilidades, nem as considerou. Essas coisas nem lhe entraram no entendimento. Somente considerava o que disse Deus e continuou para adiante. E enquanto Pedro fez o mesmo, ele caminhou. Ele foi caminhando, ele foi bravo, ele anunciou sua fé, ele proclamou sua fé, ele foi corajoso, tornou-se um homem extraordinário. Ele era um místico. Veja, porém, Jesus viveu num mundo que ninguém conhecia nem entendia. Era um mundo ordinário, um mundo de ritos, de uso social, político e religioso. Ele era uma pessoa muito rara, incomum. Viveu num mundo, atmosfera de fé perfeita, no Deus perfeito, o qual era Ele mesmo. Se nós vivêssemos na fé perfeita do cristão, o que somos, seríamos então como místicos aos do mundo. As pessoas não nos entenderiam, caminharíamos no Espírito, faríamos o que o Espírito dissesse,
e deixaríamos de fazer o que o Espírito nos proibisse. Então seríamos um tanto místico para o mundo. As pessoas não entendem porque vivem num mundo à parte. Jesus vivia num mundo onde ninguém podia chegar ou tocar. Nenhum judeu podia descer ali no poço de Jacó e falar com a samaritana, nem com um samaritano. Ele fez mais, foi e falou com uma mulher, além de mulher samaritana, ele fez isso. Ele rasgou o véu. Quando o véu foi rasgado de cima e embaixo, isso quer dizer, foi rasgada a ordem social do dia. Eu rasguei, eu desci lá, dei água para ela, a levantei. Levarei esse ladrão para estar comigo. E ladrões, meretrizes, veja quem anda com ele. Eu rasguei, eu rasguei, eu rasguei. Abri, entrai-vos, 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 eu vou na frente. Vamos, varões valorosos. Quando ele lhes falava, dizendo-lhes certas coisas, eles lhes respondiam: mestre, tu falas em parábolas e nós não entendemos. Como pode ser isto? É que eles não estavam no mesmo mundo dele, não lhe entendiam, ninguém lhe entendia. Então, quando um homem vive por fé e caminha por fé à substância, então ele está à parte de todo o mundo e chega a ser uma nova criatura em Cristo. Então estamos chegando ao material para formar a noiva, isto é, as condições para sermos raptados. E isso é para cada um de nós, não somente para o pastor, os diáconos, os oficiais, mas para todo laico também. Cada indivíduo caminha só neste mundo com Deus. Você é batizado neste reino e não há mais ninguém ali, somente você e Deus. Ele dá as ordens e você as cumpre. Qualquer coisa que ele lhe diga, não existirá a menor dúvida, você seguirá adiante. Se o Senhor lhe diz alguma coisa, não haverá no mundo ninguém que lhe faça fazer o contrário. Você continuará igual. Agora está chegando a fé perfeita, perfeição que não pode falhar. Essa fé nunca falha. Então ele, com sua fé perfeita, foi um místico para eles, e hoje é o mesmo com aqueles que têm a mesma fé perfeita. São místicos para os demais, não são entendidos, são extraordinários. Agora eu pergunto, o que está exigindo o mundo de nós? O mundo é o corpo preto, você é a mancha branca. Aleluia. Senhor Deus, essa coragem eu quero, Senhor, em tudo que é correto. Quero ser medroso, temeroso no que é incorreto. O Senhor nos anime no que é correto e nos desanime no que é incorreto. Porque assim diz o Senhor, no coração de um cristão verdadeiro, é o ânimo para fazer isto ou aquilo. Não é o anjo aparecendo no caminho, não é uma nuvem, não é uma voz extraordinária. É o ânimo. Tenha bom ânimo, levanta-te. Eu estou contigo. Não pasmes nem te espantes. Vamos, varão valoroso, varoa valorosa. Continue no que é correto. Pare no que é incorreto. Pare com a doença. Deixa de propagá-la. E pela fé agora, põe termo em tudo que você acha que tem que pôr termo. Ponto final. Se Deus te dá essa graça, se Deus te dá essa força, isso acontece agora. Porque Ele tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Ele se compadece de quem Ele se compadece. Aleluia, glória a Deus. Então você tem aquilo que você crê agora. Isso é assim, diz o Senhor. O que você creu agora, você tem. Não duvides. Tenha coragem. Não é sua força, não é o que você é,
Não é você. Carregaria Jesus a sua cruz sozinho. Porventura também eu não carregaria a minha. Aleluia. Não é o que você é o que ele é. Se você agora creu, vem uma coragem por dentro, bravura. Aleluia. Você será extraordinário, extraordinário. Você ficará na história da Bíblia como aquela mulher que sofreu tanto. Aquela mulherzinha está na Bíblia. Ela está escrevendo Atos dos Apóstolos. Ela ficou na mensagem do irmão Brana. Você também está nesse ato extraordinário. Glória a Deus. Oh, estadistas de Deus na terra. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. O que você creu agora é isto mesmo. Se você creu, é isto mesmo. Isso lhe trará a fé perfeita. Vamos, caminhe nisto. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Crê na palavra da cura. Crê na palavra da cura em favor dos que vão usar as peças de roupa, os pedidos de oração. Crê na palavra da cura divina, na ordem do Senhor Jesus. Caminhe, caminhe, venha, não olhe para trás, deixando o que para trás fica. Sigo para o alvo, para a soberania, aquela soberania, o alvo soberano de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Amém. Existe um povo sobre a face da terra que tem paz, mas vive em guerra contra as obras do pecado. Esta é a noiva que está guardando o dia, quando com muita alegria subirá com seu amado. Tenha coragem, ó noiva eleita, não desanimes, pois tu estás na verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o rápido está nas mensagens. Existem muitos que estão confundidos, vivendo preocupados com o que há de acontecer. Mas se eu viver a mensagem do presente, tudo que está lá na frente, com certeza hei de ter. Tenha coragem, ó noiva eleita, não desanimes, pois tu estás na verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o rápido está nas mensagens. Pouco importa saber os grandes mistérios, o importante é ser sincero diante do meu Senhor. Ver Jesus Cristo orando em minha vida, caminhar de fronte erguida, com passos de vencedor. Tenha coragem, ó noiva eleita, não desanimes, pois tu estás na verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o rápido
está nas mensagens. Mensageiro já nos tem aconselhado, dizendo somente creia e não interprete nada. E esta noiva espera o arrebatamento, ela tem discernimento, jamais será enganada. Tenha coragem, ó noiva eleita, não desanimes, pois tu estás na verdade.